Vamos falar de eleições 2022. Dando continuidade ao projeto do Sistema O Dia de Comunicação para as eleições 2022, a gente recebe o professor Gervásio Santos, que é pré-candidato ao Senado pelo PSTU. E nós vamos conversar com ele. Professor, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo nosso e parabenizando o seu novo projeto de vida, né? Seu novo projeto nova casa. Nova casa, você agora é o âncora aqui, Isso. né? Então, estamos aqui felizes. Obrigado, professor. Olha, o senhor tem 20 minutos na nossa entrevista, 20 minutos para todos os candidatos. Inclusive, nós recebemos aqui a pré-candidata à presidência da República do PSTU, esteve conosco, a Vera, falou dos projetos. E o senhor tem 20 minutos, vamos só colocar na tela o cronômetro que vai estar disponível no telão também. Faltando 2 minutos, muda de cor, tem 2 bips, 1 minuto, muda de cor, mais um bip, para o senhor saber que a gente está se aproximando do final. O tempo começa a contar a partir de agora. Professor, e eu pergunto ao senhor, que já participou de outras eleições, o que é que o senhor julga de diferente nesta eleição para a oposição? A questão da alternativa, né? Nós estamos aí diante de um cenário em que nós temos no país 60 milhões de famintos, né? E eu não estou falando, né, daquelas pessoas que têm perspectiva de comer de dia e noite, não. Nós estamos falando de pessoas que não têm o que comer, 60 milhões. Aqui no Piauí são 2,5 milhões de pessoas nesse sentido, né? Nós estamos aí numa casa de desemprego, né, bastante alarmante também, tá certo? E todo mundo sabe aqui, né, você que está nos vendo, que quando você vai, né, ao supermercado, a cesta básica, né, ela simplesmente está a um determinado preço, a uma determinada altura, caríssima, que nós não temos mais condições nenhuma de fazer cesta básica de 15 dias. Então, diante desse cenário, qual perspectiva que nós temos para os trabalhadores? Essa é a pergunta. Porque para os empresários, grandes produtores, né, para os latifundiários, né, o oligopólio, nós temos aí o Wellington Dias, nós temos aí o Ciro Nogueira, nós temos aí o Joel, né, esses daí, né, estão trabalhando em prol, né, desses grandes latifundiários, desses grandes empresários. Mas para os trabalhadores, qual a alternativa? Por isso, nós do PSTU, né, nós estamos aqui colocando todas as nossas candidaturas, da Vera como presidente, professor Geraldo Carvalho como pré-candidato ao governo, né, o meu nome ao Senado, perfeito, para que nós possamos ter um programa voltado para os trabalhadores e dizer que para poder, né, sanarmos essa crise social, econômica, política, nós precisamos quebrar a coluna vertebral do capitalismo. Professor, o PSTU discorda dessa afirmação que a gente acompanha muito na mídia, acompanha de muitos estudiosos de economia, economistas, de que a pandemia ela atingiu economicamente todos da mesma forma. O PSTU discorda disso, quer dizer, olhando a realidade hoje, mais de 2 anos do início da pandemia, o que na visão de alguns economistas teria atingido de forma igual, para o PSTU aumentou a desigualdade? Não, nós discordamos completamente dessa visão, dizer que a pandemia foi igual para todo mundo. Não foi. A pandemia, ela na verdade veio, né, colocar à tona a realidade social que a gente já tinha, né? Onde a periferia, né, ou seja, os trabalhadores mais pobres, né, eles simplesmente saltaram para uma miserabilidade enorme. Para os ricos, poderosos e oligopólios, né, os produtores, né, de grãos para o exterior, a pandemia, na verdade, veio fortalecê-los. Só para você ter uma ideia, durante a pandemia, né, nós tivemos aí, durante a pandemia, vejam que o capital, certo, ela consegue lucrar até mesmo na miséria que a gente está falando, na crise sanitária. Durante a pandemia foram 40 bilionários que apareceram, né, nesse período. Bilionários? Bilionários, nós não estamos falando de milionários não, são bilionários. Nós temos nesse exato momento, segundo nossas pesquisas, 315 bilionários no Brasil. 2 bilionários estão inclusive aqui no Piauí,
que foi construída agora durante a pandemia, certo? Então, a crise, né, toda crise, seja econômica, seja social, certo? Ambiental, nós estamos aqui numa decadência ambiental, o meio ambiente cada vez mais, né, sendo destruído, ela simplesmente piora cada vez mais para o pobre, né, para a classe mais oprimida, perfeito? Então, hoje, como nós já falamos, 2,5 milhões de piauienses não têm o que comer na sua casa. O que fazer? O que fazer é suspender o pagamento da dívida externa, certo? A dívida ativa, né? Temos que parar de pagar essa dívida ativa, perfeito? Relocalizar para poder nós termos aí, né, a produtividade, grão, né, dentro do Cerrado Piauiense, mas voltado para a família, para o trabalhador, para o piauiense. Porque lá no sul do Piauí, né, no Cerrado Piauiense, se produz para os países desenvolvidos, para fora, não para nós. Então, nós temos que fazer também a famosa reforma agrária, né? Nós temos que fazer uma reforma urbana, e tudo isso, né, é romper com essa estrutura que o capital está aí, né, colocada, com os ricos. E as candidaturas que estão sendo postadas, tanto para o governo como para o Senado, por exemplo, Silvio, né, e Rafael, eles estão coligados com esses oligopólios, perfeito? E nós temos a nossa candidatura, Geraldo Carvalho, né, dizendo que é preciso romper com isso para que nós possamos ter comida na mesa do trabalhador. Professor, um questionamento que eu sempre faço em relação, por exemplo, aos partidos como o PSTU, o pessoal que são bem ativos nessas discussões, que participam desses debates, inclusive públicos, nas praças, ruas, enfim, bairros. A questão é como enfrentar essas estruturas que você acabou de citar, no caso da base governista, do principal grupo de oposição, que tem seus discursos, mas que também tem mega estruturas, ou seja, estruturas enormes. Como o PSTU suplantar isso para fazer esse discurso chegar o mais longe possível? Olha, a gente muitas vezes fala sobre revolução, né? Mas na mente das pessoas pensa que revolução é aquela revolução armada, né? Nós precisamos de uma revolução. E nós podemos começar dentro da nossa própria casa, Douglas. Por exemplo, em relação aí ao ICMS, que foi dado, né, aos grandes empresários de porto de gasolina, de petróleo. Ora, esse ICMS, certo, já seria uma grande revolução, perfeito? Por quê? Porque no momento em que eu, né, dissesse não para a política de Bolsonaro, que era de reduzir, né, a gasolina através do ICMS do Estado, se o Estado se opusesse a isso, já era uma grande revolução. Sabe por quê, Douglas? Porque, na verdade, é o seguinte, reduzir o ICMS, e isso é um impacto de 1,5 bilhão lá no próximo ano, na folha orçamentária do Estado, na folha, né, do Estado. Esse dinheiro, ele vai ser retirado, né, das chamadas políticas sociais, ou seja, saúde, que já anda capenga, educação, pior ainda, ciência, tecnologia, certo? Tudo isso vai ser retirado verba para poder justamente, né, colocar onde se perdeu, tá certo? Para quê? Para poder simplesmente aumentar os lucros dos acionistas, certo? Que a Petrobras não é mais nacional, você sabe muito bem disso. Apesar do governo ser o sócio majoritário. Majoritário, mas não é, certo? Os acionistas estrangeiros é quem mandam, né? E para aumentar o lucro desses acionistas, faz esse tipo de politicagem, tá? Com o ICMS dos estados. Então, se o governo daqui, do PT, fosse um governo de oposição ao Bolsonaro, dizia não, nós não vamos fazer esse tipo de politicagem, tá certo? Você, se quiser, por exemplo, tire R$1, né, das ações dos acionistas, que já dá para poder diminuir o preço da gasolina. Professor, houve uma guerra de narrativas, inclusive a governadora Regina Souza, numa entrevista, disse, olha, infelizmente nós perdemos para o governo federal essa guerra de narrativas. Palavras da governadora Regina Souza, que disse, inclusive, que esse assunto está no Supremo Tribunal Federal para ser discutido, quer dizer, ela disse que nunca foi uma alternativa que o Estado concordasse, os governadores foram forçados a seguir essa redução do ICMS.
quando o senhor fala, se o PT, que está no governo, fosse efetivamente oposição a Bolsonaro, não aceitaria essa política, está dizendo o quê? Que o PT, de uma certa forma, tem um alinhamento com o Bolsonaro? É a mesma coisa. Não, não é só um alinhamento, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Veja o que foi que o que é que o Bolsonaro está fazendo em relação aos servidores públicos, certo? Não está dando reajuste, certo? Se nega a conversar com as maiores categorias, por exemplo, os auditores fiscais, iam ter greve na semana passada, certo? Porém, adiaram por questão de férias, aquela coisa toda, mas o Bolsonaro não se prontifica a negociar, entrar na mesa de negociação. Fez a reforma da Previdência, fez a reforma administrativa, fez a reforma política. A mesma coisa fez o Wellington, não foi não? Fez a reforma da Previdência aqui no estado do Piauí, né? Colocando os aposentados a pagar novamente a aposentadoria. Certo? Ou seja, você que é aposentado, inclusive greve dos professores, certo? Nós tivemos a adesão maior dos aposentados. Por quê? Porque os aposentados ficaram danados da vida. Como é que eu passo o maior tempo da minha vida contribuindo para a aposentadoria, eu podendo agora gozar dessa aposentadoria? Não. Eu vou ter que tirar 30% do meu salário para pagar a aposentadoria. Fez a reforma administrativa, certo? Não se fala mais concurso público. Perfeito, aqui no Piauí. Não se fala mais em admissões. Então, quer dizer, tudo que o Bolsonaro faz em nível federal, o Wellington fez aqui em nível estadual, tá certo? E se eles tivessem, se o PT realmente quisesse derrubar o Bolsonaro, certo? Teria derrubado, era ontem, nas chamadas campanhas pelo Fora Bolsonaro. O PT entrou na campanha, foi para poder simplesmente congelar as campanhas, acabar com a campanha de Fora Bolsonaro na rua e levar tudo para as eleições agora, em 2022. Dizer, na sua avaliação, na avaliação do PSTU, essa foi uma estratégia visando as eleições. As eleições... Não mantém o presidente, 2020, esquece impeachment. Isso. Agora, é uma estratégia, na minha visão, burra, certo? Por quê? Porque o PT está achando que pode eleger, da noite para o dia, o seu ídolo maior, que é o Lula, certo? Agora, nós tivemos a eleição de 2018, certo? Na calada da noite, o Bolsonaro, de fininho, certo? Ganhou as eleições. Isso sem ser um candidato, sem ter visibilidade como tinha o candidato do PT. E o senhor está querendo dizer o quê com isso em relação a 2022? Estou querendo dizer que o PT pode perder novamente as eleições. Por quê? Porque você tem agora o Bolsonaro como quem? Como chefe de Estado. Certo? Ele tem a máquina governamental na mão, tá certo? Então, se o PT não vai às ruas, certo? Para poder derrubar esse governo, que é um governo realmente, né, sanguinário, perfeito, fascista, tá certo? Ele, nas urnas, pode tender a perder. E aí? Professor, o senhor acha que, falando nessa questão de ir às ruas, de fazer manifestações, o senhor avalia que o Partido dos Trabalhadores está perdendo essa oportunidade, ou seja, está fazendo muita política de gabinete, muita política no modelo tradicional, esquecendo esse contato maior com a população, que é um ativo do partido, pelo menos no passado, de manifestações, com a população, com os sindicatos. O partido descolou muito dessa realidade, professor? O PSTU está nesse exato momento, certo? Levantando todas as bandeiras que o PT há muito tempo deixou para trás. Nós estamos levantando a bandeira da reforma agrária, nós estamos levantando a bandeira da suspensão do pagamento da dívida ativa, né, externa e interna, certo? Junto aos grandes banqueiros. Nós estamos levantando a bandeira de um governo para os trabalhadores, dos trabalhadores para os trabalhadores. Por quê? Porque o PT há muito tempo já perdeu essa essência, esse caráter de trabalhador. Professor, uma pergunta rápida. Se o senhor tivesse agora, nesse momento, aqui na sua frente, o Wellington Dias, ex-governador para candidato do PT ao Senado, seu concorrente, Joel Rodrigues, ex-prefeito de Floriano, pela quarta vez, pré-candidato ao Senado, seu concorrente. São os dois nomes, digamos, mais cogitados nas pesquisas, mais falados, mais comentados. O que é que o senhor diria aos dois? Num debate, num suposto debate, o senhor, tendo os dois aqui na sua frente, como o senhor diria que os dois não têm, digamos, legitimidade para pleitear essa vaga? Eu dizia que são duas candidaturas da farinha do mesmo saco. Nenhum pode falar mal do outro.
E nem falo. O Joel faz uma campanha de boa vizinhança com o Wellington. E o Wellington nem isso faz, né? Se omite. Por quê? Porque os dois são parecidos. Então, nesse sentido, é que o PSTU colocou essa alternativa, certo? Nós estamos como alternativa para a classe trabalhadora, porque nós queremos nos diferenciar tanto dessas candidaturas como do programa. Nós queremos um programa anticapitalista, nós queremos um programa socialista, nós queremos falar de socialismo. Nós queremos falar de socialismo por quê? Porque nós precisamos, né, baixar o preço da cesta básica. Nós precisamos colocar, né, os caminhões para rodar nas estradas com o diesel mais barato, certo? E nós precisamos ter reformas, né, agrária, reforma urbana, que possa beneficiar os trabalhadores. E isso, hoje, quem tem coragem de falar em socialismo, em igualdade dos trabalhadores e um governo para os trabalhadores, hoje é o PSTU. Essas candidaturas aí já se aliaram há muito tempo ao capital e são farinha do mesmo saco. Professor, nós temos hoje a base governista representada pelo pré-candidato Rafael Fonteles. E nós temos o pré-candidato Silvio Mendes como um candidato de oposição. Suponhamos que o pré-candidato Silvio Mendes ganhe a eleição. Para o PSTU não mudou nada? Eu quero saber quem diabo é Silvio Mendes. Porque falar em Silvio Mendes e dizer que Silvio Mendes é oposição, tendo Ciro como o seu, como é que diz? O financiador da sua campanha, que ontem estava, inclusive, no governo do PT, você se lembra, Douglas? O senador Ciro Nogueira era da base do PT ontem, certo? E hoje se diz oposição, não existe oposição, tá certo? O que existe, na verdade, né, são candidaturas que querem o governo do Estado para poder colocar o dinheiro do Estado, né, todo o benefício do Estado nas mãos de quem? Dos grandes empresários, dos grandes oligopólios, que o Ciro faz parte. E que o Eto hoje é amiguinho, tá certo? O Rafael quem é? Me diga quem é. Pessoalmente, profissionalmente. Um grande empresário. Rafael é o dono, né, da SEV, né? Tem agora o projeto de ter uma faculdade, umas grandes faculdades, né, mundiais, nacionais. Então, veja, é grande empresário e vai falar para quem? Para os grandes empresários. Já o professor Geraldo Carvalho é um trabalhador, funcionário público, certo? E tem um programa alternativo para a classe trabalhadora. Por isso é que nós somos diferencial. Em relação ao interior do Estado, como é que tem sido a programação do PSTU? As visitas ao interior, os debates no interior? Nós já estamos sendo convidados, né? Nós temos aí aquela prioridade, né? Nós vamos visitar, né, várias cidades, mas temos Parnaíba, nós temos Pico, nós temos Floriano, as grandes maiores cidades. Piripiri agora vai ter agosto, né? A famosa Pirifolia, já estamos querendo participar. Mas nossa campanha vai ser assentada, certo? Vai ser justamente nas periferias, na classe trabalhadora. Por exemplo, nós queremos conversar com os trabalhadores dos Correios que estão a ser privatizados, a empresa a ser privatizada no próximo ano, ganhe Lula ou Bolsonaro, um dos dois vai ter que privatizar essa empresa, vão querer privatizar, nós seremos contrários, certo? Nós estamos indo aos bairros, Santa Maria da Codipe, Dandara, Jacinto Andrade, certo? Nos municípios, nós também vamos visitar os trabalhadores, vamos visitar principalmente as comunidades quilombolas, é para eles que nós queremos conversar. É o nosso programa. O PSTU não concorda com qualquer tipo de privatização, por exemplo, do patrimônio que atualmente possui o governo federal? Nós já fizemos praticamente 80% das privatizações das empresas. Melhorou alguma coisa na sua vida, trabalhador? A cesta básica caiu? Você está tendo condições de se alimentar bem? O emprego aumentou? Não aumentou em nada, Douglas. Cada vez que se privatiza, ou seja, o que é privatizar? É colocar nossas empresas nas mãos do oligopólio, certo? Das empresas dos Estados Unidos, das empresas na França e na Alemanha. Então, para nós, privatizar não é a solução. Para nós, é a estatização, colocar na mão dos trabalhadores. Professor, no caso da eleição de modo geral, chapa proporcional, como é que o PSTU se organizou? Nós teremos uma convenção sábado agora, dia 23, às 17 horas, vai ser virtual,
porque infelizmente nós estamos voltando com a pandemia, né? A terceira onda, né? Nós já tivemos aqui 8 mortes, né? E está crescendo, entendeu? Então, para a gente poder proteger a nossa militância e proteger também, né, todos aqueles que ficam na nossa periferia, nós vamos fazer virtual. Vai ser às 17 horas e a nossa chapa é professor Geraldo Carvalho, todo mundo já conhece, já sabe que é um bom nome, né? Professor universitário hoje, trabalhando em Floriano. Nós temos a Fran, né? Fran de Jesus, que é uma mulher trabalhadora, uma menina trabalhadora, ocupa, né, um terreno lá em Piripiri, é de Piripiri, correto? E nós temos no nosso nome, tá, a professora Iara Ferri, professora deputada estadual, e o Tibério, que também é da comunidade quilombola, né, de Piripiri, como deputado federal. Professor, queria agradecer a sua presença e dizer que, de acordo com toda a programação do Sistema de Comunicação, você vai voltar outras vezes para discutir aí assuntos mais específicos, com dados realmente de economia, de saúde, educação, geração de emprego, dados que foram levantados, inclusive, por professores universitários especializados. A gente vai discutir temas mais específicos. Essa é uma primeira participação. O senhor fica à vontade para as suas considerações finais para os telespectadores. Nós, inclusive, estamos junto com um grupo que o PSTU está junto com o chamado Polo Revolucionário, e nós estamos, inclusive, elaborando um programa alternativo para os trabalhadores piauienses. Então, nós queremos também voltar aqui justamente para publicizar esse programa. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado. Mais uma vez pela participação. O senhor é sempre bem-vindo. E amanhã a gente continua com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado Federal nas eleições 2022.